Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Simporo, Sintec, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Aproveite ao máximo os momentos de alegria para agradecer tudo que tem recebido da bondade divina. Seja grato e procure espalhar alegria e otimismo. A alegria é a saúde da alma e o otimismo é a alegria de amanhã bem aproveitada no dia de hoje. Espalhe a alegria em torno de si. Faça questão de ser alegre e otimista. Nada na terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Se lhe chegarem os problemas, receba-os com calma e não se deixe atingir por eles. Não coloque sua felicidade no que lhe vem de fora. Construa sua felicidade dentro de você mesmo. E lembre-se, não faça da sua vida uma tempestade em copo d'água. Saiba que o otimismo é fundamental para viver bem. Está começando o programa Movimento Sindical. No programa de hoje, você vai saber como os sindicatos estão trabalhando para defender a transposição na Justiça. O Sintero, o Sindisaúde e o Sincepol estão fazendo assembleias em todo o estado para discutir o assunto. O Sintec consegue suspender a votação do projeto de lei que pretendia contratar agente administrativo para a Cefim. Agora, o Sindicato dos Técnicos Tributários quer a valorização da categoria. Sinjur mobiliza a categoria para lutar por jornada adequada, pagamento da ação dos 89% e pela transposição dos servidores do Poder Judiciário. E a Asper faz assembleias com os associados no interior do estado para dar mais transparência nas ações da associação. Tudo isso e muito mais você vê agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Vamos começar o programa de hoje mandando um abraço aos nossos amigos de todo o estado, especialmente o pessoal de Guajará-Mirim, que nos acompanha pela Rede TV Canal 11. O Sintec, o Sindicato dos Técnicos Tributários do Estado, avança na luta em defesa da categoria. Depois das manifestações realizadas na Assembleia Legislativa, o Sintec conseguiu barrar o projeto de lei que pretendia abrir concurso para agente administrativo. O sindicato denuncia que o governo vem substituindo os técnicos por servidores em desvio de função. Os técnicos tributários estão revoltados com o governo. A categoria vem sendo discriminada e o sindicato acusa a Cefim de agir com descaso. Há 22 dias em greve, os técnicos dizem que preferiam estar trabalhando, mas não aceitam o tratamento desumano que recebem do governo. Nós estamos todos indignados, né? Porque o que a gente vê é um desrespeito com a gente, que a gente está aqui no estado há tanto tempo, prestando a nossa colaboração, e ver o nosso chefe, o secretário de Finanças, nos tratar com esse desrespeito total. Várias vezes a gente marcou com ele marcou com a gente, né, de conversar, aí na hora, ou viaja, ou não comparece, ou não atende telefone. Então a gente está indignado mesmo com isso, sabe? E eu quero aqui registrar a nossa indignação. A diretoria do Sintec já procurou o secretário da Cefim por mais de 4 vezes, mas o secretário se recusa a qualquer tipo de diálogo. Para agravar ainda mais a situação, a Cefim ordenou por escrito aos chefes das repartições que registrem falta aos grevistas. Essa restrição também atinge os auxiliares de serviços fiscais. Na tentativa de intermediar o impasse, a secretária adjunta de Finanças informou que o secretário só negocia com a categoria se a greve for suspensa. Os técnicos tributários reivindicam o realinhamento do adicional de produtividade fiscal, que hoje representa apenas 44% daquela paga aos auditores fiscais, embora a atividade seja a mesma e igualmente essencial ao funcionamento do Estado. Em outros estados, o adicional de produtividade representa 60% a 70% daquela paga aos auditores. Sobre esse tema, até houve a celebração de acordo com o governo do estado através da Casa Civil e da Cefim no dia 6 de julho. O governo se comprometeu em encaminhar à Assembleia Legislativa
projeto de lei de reajuste do adicional de produtividade no dia 1º de agosto de 2012, o que não aconteceu até agora. Os grevistas também reivindicam o fim do desvio de função existente na Cefim, a realização de concurso público para técnico tributário, o que não é feito há mais de 11 anos. A diretoria do Sintec informa que as exigências legais para a realização da greve estão sendo observadas e que continua à disposição do governo do estado, sobretudo da Cefim, para negociar as reivindicações da categoria e pôr um fim à greve. A categoria continua disposta a efetuar as negociações com o secretário de Finanças. No entanto, nossa diretoria tem procurado ele no gabinete da Cefim, mas ele não tem recebido a nossa diretoria para negociar, né? Como você viu aí no ofício, ele tem solicitado aos seus chefes, aos seus subordinados, que registrem falta aos grevistas, né? Isso para nós representa um desrespeito ao direito de greve do servidor, né? Afinal, o direito de greve está previsto na Constituição Federal e precisa ser observado pela administração pública. Veja bem que nós estamos cumprindo todas as exigências da lei de greve, né? Estamos mantendo 30% efetivo em atividade para não atrapalhar o andamento dos trabalhos, né? E queremos apenas que o governo cumpra o acordo. Como já foi falado em programas anteriores, existe um acordo no qual o governo ficou de encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que realinha o adicional de produtividade da categoria, né, de 1.600 pontos para 1.900. O impacto na folha vai ser pequeno. É possível hoje o erário suportar o impacto dessa proposta. Isso já foi estudado, inclusive, pelas secretarias onde o processo tramitou. E queremos apenas que esse acordo seja honrado pelo governo, né? Lamentamos também a atitude dos gestores aqui da Secretaria de Finanças, né? Os gerentes da Secretaria de Finanças e da Coordenadoria, que tem feito com que o secretário não atenda às nossas reivindicações, né? E entendemos que essa atitude não pode prevalecer, né? O que tem que prevalecer é a democracia. E esperamos que, num tempo curto de espaço, a gente possa ter atendido a nossa reivindicação, porque a categoria quer voltar ao trabalho. A categoria está muito ansiosa em ser atendida naquilo que é justo, que já foi acordado com o governo, né? E esperamos que o desfecho dessa situação seja breve e seja favorável à nossa categoria. Nós já estamos na terceira semana de greve, de paralisação, e não era o que a categoria queria, né? E eu quero, inclusive, registrar a nossa indignação, porque até o momento o sindicato ele não se presta a querer conversar com o sindicato para poder resolver esse problema que está causando prejuízo de arrecadação no estado, com certeza, né? E a nossa indignação, ela vai muito além, porque os servidores do estado, eles elegeram o nosso governador Confúcio Moura e ele firmou um compromisso de atender as reivindicações dos sindicatos, que foram, de certa forma, massacradas no governo passado. Durante 8 anos, sofreram na mão do governante, né? Não tiveram a atenção, o respeito, e o que a gente observa é que não está sendo muito diferente não, né? O governador, ele nomeia secretários nas pastas de estados para que atendam os servidores, principalmente. Essa era a palavra do governador, que jamais ia deixar os servidores desamparados, né? Então, os secretários sequer presta essa atenção de atender o sindicato para ouvir e resolver o problema. Então, o que a gente vê é que o governo, na realidade, está sem comando, os secretários fazem do jeito que querem e a gente está querendo, na realidade, voltar a trabalhar, né? Nós não estamos satisfeitos em ficar paralisado não, porque nós sabemos da nossa missão é trabalhar para o Estado e ajudar o Estado, inclusive, a resolver esses problemas. Mas, infelizmente, nós não estamos recebendo a atenção devida desse governo. A ASPER, a Associação dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Rondônia, leva transparência aos associados. A ASPER implantou um novo sistema de gerenciamento para melhorar o atendimento e promoveu assembleias e reuniões no interior do estado. Tudo isso para dar mais transparência às ações. Assim, os associados podem verificar quanto custa a assistência médica e onde estão sendo investidos os recursos arrecadados. A ASPER se mantém como a maior entidade do estado de Rondônia, criada para contratar plano de saúde para os servidores públicos. Com essa característica, a ASPER consegue oferecer aos servidores assistência médica de qualidade pelo menor preço, além de muitas outras vantagens. Uma delas é a comodidade de ter assistência da Unimed, receber o auxílio saúde do governo do estado e do governo federal
e poder contar com atendimento em todo o estado. Por orientação da Agência Nacional Reguladora, os preços dos planos de saúde são alterados anualmente, o que não chega a comprometer o orçamento dos funcionários públicos. Isso porque a associação não visa lucro e o sistema é de rateio. Ou seja, o reajuste do ano seguinte se dá com base na relação receita-despesas do ano anterior. Assim, o plano consegue garantir o atendimento em todas as modalidades especificadas na cobertura. Para que esse sistema funcione sem falhas, a Asper faz reuniões periódicas, quando repassa aos servidores todas as informações financeiras, mantendo assim a transparência nas ações. A Asper, nos últimos dias dos meses, nós fizemos uma troca de sistema da empresa que faz a administração de cadastro, movimentação de cobrança. Tivemos algumas inconsistências na mudança de sistema, tivemos dificuldade em fazer algumas cobranças, algumas baixas, tivemos problemas. Hoje tudo resolvido, está funcionando plenamente, sem nenhum problema. Estamos recadastrando os nossos associados para que a correspondência chegue certinha no seu endereço, que aquele boleto da cobrança chegue certinho no seu endereço. Estamos diariamente em contato com a Unimed também, que também está fazendo uma troca de sistema de gestão da sua operadora. E no mais, assim, em termos de funcionamento, todas as nossas regionais hoje, escritório independente, que na época de Sintero Saúde, funcionava conjuntamente. Hoje apenas a cidade de Ouro Preto do Oeste ainda funciona a Asper junto com o Sintero. Nos demais municípios, nas demais regionais, nós já temos a nossa independência com a nossa sala funcionando com um funcionário lá para atender os nossos associados. É uma assembleia que nós fazemos específica anualmente, quando nós apresentamos aos nossos associados um balanço de toda a utilização dos nossos beneficiários. Enfim, nós apresentamos como é que foi durante o ano, nos últimos 12 meses, todo o que foi utilizado, o que nós arrecadamos, o que nós gastamos. Não é ainda uma prestação de contas, mas é uma apresentação de tudo que se foi utilizado da parte médica e odontológica. E esta Assembleia ela também teve a característica de informar aos nossos associados os novos valores que serão praticados agora a partir de outubro, né, que estamos fazendo um ano do último realinhamento de preço. Nós não estamos aqui dando um aumento de valor da mensalidade, porque o plano de saúde oferecido pela Asper, que é o plano de saúde da Unimed, ele não tem mensalidade, ele se acumula os valores gastos durante o ano e é projetado para os próximos 12 meses um novo valor, rateando tudo aquilo que foi gasto em despesa administrativa e despesas de utilização, é rateada em todo mundo. Claro que se respeita ali as faixas etárias, quem tem hoje idade inferior a 18 anos tem um valor e assim por diante. A cada 4 anos se tem um novo valor. Então, nesta Assembleia, nós apresentamos esses novos valores. Ficou, em média, realinhado em 18% do valor que vinha sendo praticado, incluindo ali 3% da arrecadação que nós precisamos criar um fundo de reserva para possíveis desequilíbrios futuros. Há um ano atrás, a nossa fatura de despesas hospitalares era em torno de 2.200.000, 2.400.000. As últimas 3 que chegaram aqui da Unimed, em torno de 4.180.000. Então, praticamente 100% de aumento de utilização, aumento nos valores dos honorários médicos, dos procedimentos. Tem remédio, por exemplo, que é utilizado no hospital, que é cobrado da gente, ele é comprado em dólar. E nos últimos meses houve um desequilíbrio entre o valor do real e o valor do dólar, e isso contribuiu também para que aumentasse todas essas despesas. Tivemos também, só no mês de maio, junho, foram 8 remoções aéreas, que algumas de Porto Velho a Goiânia, de Paraná a Porto Velho, de Paraná a Cuiabá, que fica em torno de 50 a 58 mil cada uma, só a remoção. Então, isso é uma despesa alta que não está previsto dentro do cálculo. Nós agora estamos prevendo esses 3% que nós estamos garantindo ali na nossa arrecadação como fundo de reserva, para garantir esses momentos e garantir também, se houver um desequilíbrio, um aumento, digamos, desordenado. Nos últimos meses você tem um fundo para poder garantir o pagamento e garantir assim o funcionamento e o atendimento. Estamos apresentando programa Movimento Sindical.
Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindsaúde, Sindicef, Asper, Sinsempro, Simporo, Sintec, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. Os servidores do Poder Judiciário devem iniciar nos próximos dias um movimento de protesto. Eles querem mudança no horário de trabalho anunciado pelo Tribunal de Justiça, o pagamento da ação dos 89% e os comissários querem o pagamento do adicional de periculosidade. Nesta semana, o Sinjur convocou uma assembleia para discutir tudo isso e a ação judicial da transposição. Os servidores do Judiciário lotaram o auditório do Sinjur. Eles estão descontentes com a administração do Tribunal de Justiça e decidiram por uma ampla mobilização. Uma das propostas é realizar uma operação padrão, o que deve retirar dos serviços a celeridade que faz da Justiça de Rondônia uma das melhores do país. Os assuntos da pauta foram discutidos um a um. Uma das insatisfações dos servidores é com a falta de empenho do tribunal para o pagamento da ação dos 89%. Atualmente, há 3 frentes de negociação. Uma delas busca, junto ao governo do estado, uma suplementação orçamentária específica para o pagamento da ação. Outra é uma negociação direta com a administração do tribunal e uma outra é a tramitação da ação, que encontra-se em fase de perícia técnica. Em virtude das discussões em torno da transposição dos servidores para o quadro federal, ela não é o caso de termos feito uma parada com relação às discussões, não é isso. Infelizmente é que as pessoas, os secretários também estavam tratando dessa questão e nos solicitaram que nós deliberássemos sobre essa reunião para tratar sobre os 89 na oportunidade adequada, ou seja, após termos trato sobre essa questão da transposição. Nesses próximos dias estará sendo realizada uma reunião com o Tribunal de Justiça e os secretários, né, e o sindicato, para deliberarmos sobre os 89. Acreditamos que possa sair realmente um acordo. Afinal de contas, o Estado vem oferecendo aí um aporte para poder, um aporte suplementar para pagar essa diferença. Como sempre tenho dito, repito, eles têm interesse em repassar os valores, mas querem que o dinheiro vá para o bolso do servidor. E, com isso, o Tribunal de Justiça também tem que dar a sua parcela de contribuição para o desfecho dessa questão. Não esquecendo, notadamente, de que há uma ação judicial, essa da qual nós estamos falando do acordo é administrativo, e a ação judicial nós não podemos perder de nenhuma forma ela de vista, ou seja, os nossos direitos. Ela está em fase de haver uma perícia técnica, né? E nós estamos providenciando isso, para justamente não vir a justificativa de que o direito está prescrito. Outro item da pauta é o horário de trabalho, imposto pelo tribunal para ter início a partir de novembro. Os servidores reclamam que o novo horário é prejudicial à categoria e que vai causar enormes prejuízos financeiros. Para protestar contra essa decisão do tribunal, ficou deliberado que a categoria iniciará uma operação padrão a partir de 1º de outubro. O protesto consistirá em seguir literalmente todas as normas emanadas pelo Poder Judiciário, como diretrizes, resoluções, instruções, provimentos, portarias e outros atos oficiais. Quando fala-se que não está definido, em parte, realmente, essa indefinição é porque nós vemos que o horário é maçante, massacrante contra o servidor. Mas ela está definida pela via judicial. Houve um mandado de segurança, o tribunal justamente está justificando que tomou as devidas providências por conta do mandado de segurança. No entanto, sabemos que isso vai trazer um dispêndio nas despesas do Tribunal de Justiça, né, com o custeio desse horário, e nós temos levado isso ao conhecimento da administração do tribunal. Temos trabalhado também com a intenção de poder ainda trazer esse benefício de dias mais a menos para o servidor, porque o horário realmente vem trazer um desgaste muito grande, uma insatisfação grande para o servidor, e ele vai, como tenho sempre dito, vai ficando esmorecido com a causa e vendo que o tribunal desvalorizando cada vez mais. Um horário que vai trazer uma insatisfação em termos de ele estar próximo de seus familiares, não podendo
querendo também trazer os benefícios de um aperfeiçoamento, que os servidores do tribunal sempre buscam isso, e também tirando ele de trazer, de estar melhor de saúde, porque isso aí vai trazer um desgaste grande para ele. No primeiro momento, nós sempre defendemos o que é constitucional, é o horário de 7 às 13 horas. No entanto, o tribunal, até nós vimos um determinado caminho de que poderíamos contribuir com uma nova sugestão. Criou-se um obstáculo, uma situação que não era do nosso interesse, que era justamente jogar categoria contra categoria, comissionados e não comissionados. No entanto, nós não fugimos da regra, que foi sempre defender 6 horas para o servidor. Então, somente com uma variação de entrada, justamente como você bem disse, iria atender o mandado de segurança, a recomendação do CNJ, ao interesse público, né, a OAB e a sociedade organizada, que era de 7 às 13 para início de 7 horas e até às 13 horas para o servidor não comissionado e de 8 às 14 horas para o servidor comissionado. Ainda na Assembleia foi discutida a situação dos comissários. De acordo com o sindicato, em reunião com o juiz auxiliar da presidência, Edenir Sebastião, foi tratado acerca do pagamento do adicional de periculosidade no contra-cheque dos comissários. O juiz teria informado que se reuniria com a juíza Úrsula, também juíza auxiliar da presidência, e com a diretoria do sindicato para pôr fim nessa questão que já se arrasta há mais de 2 anos. Até o momento nós não tivemos nenhuma definição por parte do Tribunal de Justiça com relação a esse adicional ser implementado em folha de pagamento aos comissários e nós pedimos autorização na Assembleia que nós fizemos agora recentemente em proceder com as devidas medidas cabíveis. Então, isso foi elevado não só a categoria de comissários, mas na Assembleia, para todos os servidores terem conhecimento dessa injustiça para com os comissários, e lá foi tomada a devida providência em termos de nos conceder essa autorização e nós vamos providenciar a medida cabível, ou seja, o mandado de segurança. Nós estaremos deliberando e tomando essa iniciativa com autorização, claro, da categoria de servidores, né? E possivelmente ingressaremos com essa medida já na próxima semana para salvaguardar esse direito que já há tanto tempo vem sendo reivindicado pelos comissários. Por fim, a Assembleia tratou da transposição. Assim como os demais sindicatos, o Sinju decidiu contratar advogados para entrar com ações visando garantir o salário de federal e o enquadramento aos servidores do Poder Judiciário. A proposta é para que o enquadramento dos trabalhadores dos poderes dentro do quadro de extinção seja realizado com tabela e atividades correlatas ao quadro federal. Nós vimos que com a publicação da minuta da instrução normativa, a questão transposição caminhou. Só que caminhou de uma forma que não satisfaz os servidores do Estado de Rondônia. E, com isso, a gente vê que temos que buscar alguns outros meios, né, claro, judiciais, para poder trazer uma transposição a contento do trabalhador. Porque nós entendemos que ali, a forma como está sendo deliberada na instrução normativa, não atende à emenda constitucional. E os poderes ficaram ali, digamos assim, desguarnecidos de um posicionamento que diga para onde ele realmente será reenquadrado. Então, nós estamos deliberando sobre algumas ações, iniciativas, estivemos reunidos com o presidente do sindicato da Assembleia Legislativa, com o do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para justamente buscarmos a melhor transposição, o melhor reenquadramento para os trabalhadores dos poderes. Sabemos agora que será apreciado um projeto de lei, que foi isso que realmente caminhou para a gente chegar a dar um respaldo na nossa transferência de servidores para o quadro federal, porque precisávamos ter essa segurança. A União ofereceu os parâmetros, né? Os parâmetros para que nós fôssemos transpostos. 2013 com salário estadual, 2014 50% de salário federal e 2015 100% de salário federal. No entanto, isso não nos atende e nós vamos buscar as vias judiciais. Temos aí interagido com os advogados e estudando a melhor forma. A minuta mesmo, a instrução normativa, ela é muito complexa e aí a gente sabe que vai ter realmente que haver esse embate. Agora o servidor tem uma coisa sólida, que é a publicação da instrução normativa.
E por falar em transposição, os principais sindicatos já estão preparando as ações judiciais para garantir os direitos dos servidores contratados até 91. O Sintero, o Sincepol e o Sindisaúde estão promovendo assembleias conjuntas em todo o estado. Nessas assembleias, os sindicatos dão todas as informações sobre a transposição, tiram as dúvidas dos servidores e explicam como estão os entendimentos com o governo federal. Assembleias como esta, realizada na semana passada em Porto Velho, estão sendo promovidas em todas as regionais. E pela primeira vez, a transposição está sendo discutida em assembleias fora das sedes das regionais, como é o caso da cidade de Machadinho do Oeste, de Costa Marques e de praticamente todos os municípios da BR-429. A direção do Sintero, do Sindisaúde e do Sincepol explica aos servidores como se deu todo o processo de negociação da transposição, como o governo federal aceitou fazer a transferência dos servidores para o quadro da União e como os sindicatos vão fazer para reclamar os direitos dos servidores. Uma solução será dar início a pelo menos 2 ações judiciais. Uma para reclamar o enquadramento dos servidores com salário federal a partir da data da emenda constitucional número 60 e outra para garantir a transposição dos servidores contratados até 91. Os servidores já haviam aprovado a contratação do escritório de advocacia para entrar com as ações. Nessas assembleias, os trabalhadores estão decidindo qual advogado a ser contratado e quanto será pago de honorários. O secretário de Assuntos Jurídicos do Sintero, Nereu Klozinski, disse que os sindicatos vão até o fim para garantir os direitos dos servidores contratados até 91. Ele explicou como vão ser as ações judiciais da transposição. Nós estamos fazendo as assembleias justamente para explicar pelo menos uma etapa do processo de transposição que já ocorreu. No caso, a instrução normativa já foi publicada, falta ainda o compromisso do projeto de lei complementar, onde, nessa etapa, o governo federal se compromete em enquadrar o pessoal no quadro federal, contratado no período de 81 a março de 87. Nos moldes de que 2013 o salário será do governo, pago pelo governo federal, mas o salário do Estado, 2014 uma parte dessa incorporação, no caso 50% da diferença que existe entre o salário federal e o salário do Estado, e 2015 ele enquadra o pessoal corretamente no quadro federal. A avaliação da maioria dos sindicatos foi de que não adianta a gente ficar tentando mais 1 ano, 2 anos para tentar emplacar numa situação só todo o pessoal de 81 a 91 da forma que nós entendemos e que nós interpretamos a emenda constitucional. Então a avaliação dos sindicatos foi de que a gente supera essa etapa. Então vamos trabalhar para resolver essa questão de forma administrativa, que você resolve mais ou menos 50% dos funcionários que têm direito à transposição, vai melhorar sem dúvida nenhuma a questão dos cofres do Estado e vai resolver uma etapa desse pessoal. No encaminhamento que a gente está fazendo, nós não temos dúvida, né, que todos têm direito, os contratados de 81 a 91, inclusive os aposentados, têm direito, pela nossa interpretação e várias outras que nós já consultamos, esse pessoal tem direito a essa transposição. Como não há interpretação do nosso ponto de vista pelo governo federal, através da Advocacia Geral da União, o encaminhamento que a gente está fazendo é o seguinte: nós vamos para via judicial. Então nós vamos fazer os 2 processos, o processo político e o processo jurídico. Então nós estamos mantendo as discussões nas assembleias do interior do Estado, em que a gente está pegando a documentação do pessoal contratado de 81 a 91. A procuração ela é idêntica para todo mundo e nós aqui vamos estar separando todos esses documentos para protocolizar as ações. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube e coloque na pesquisa Movimento Sindical. Acompanhe os programas inéditos todos os sábados, às 9 horas da manhã, na Rede TV para todo o estado.
Uma boa tarde e até lá. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Simporo, Sintec, Ecute.